Queridos, esse texto nós já expomos ele quando fizemos um tempo de exposição, né, acerca do livro de Efésios. A gente caminhou por todos os versículos da carta de Paulo à igreja de Éfeso, só que tradicionalmente, em mês de maio, a gente comemora o mês da família. E eu gostaria que a gente olhasse para esse texto, capítulo 6, a partir do versículo 10, tá bom? Nessa perspectiva, com relação à nossa família. Amém? Se você conhece o texto e já abriu e começou ali a partir do versículo 10, parece que não tem nada a ver com família. No primeiro momento, parece que não tem nada a ver. Só que, se nós voltarmos a alguns versículos anteriores, a gente percebe que Paulo está falando de relacionamento familiar. E como os capítulos foram inseridos nas Escrituras lá no século XIII, com 1200 e alguma coisa, nós podemos perceber o que Paulo está fazendo aqui. Ele está dando continuidade à narrativa que estava acontecendo no capítulo 5. Ele passa agora no capítulo 6 a falar de batalha espiritual, a partir do versículo 10. Então, quando a gente for ler esse texto, eu gostaria muito que a gente tivesse essa lente nos nossos olhos. A gente está falando a respeito de família, Paulo está falando de batalha espiritual, e a gente vai olhar para esse texto no contexto de família. Amém? Os capítulos são uma bênção, ajuda a gente a achar rápido o texto, né? Como eu falei, Efésios 6, versículo 10, rapidinho você achou, mas se a gente não se atentar, às vezes a gente perde um pouquinho o contexto do capítulo. A gente precisa tomar um certo cuidado, e eu consigo perceber que Paulo está falando também de família, porque ele está ali falando finalmente, irmãos. Então ele está dando continuidade ao assunto do capítulo 5, na verdade o assunto de toda a carta de Paulo à igreja de Éfeso. E assim, se a gente desprezar esse contexto, talvez a gente perca um pouco da riqueza, porque o que Paulo gostaria de nos transmitir, na verdade, melhor dizendo, daquilo que Deus está transmitindo através da tua santa palavra. Amém? Glória a Deus. Então a gente não vai cometer esse erro de tratar um capítulo ou um texto de forma isolada. A gente vai olhar de forma abrangente, porque aí, se no seu versículo não tiver finalmente, pode estar com quanto mais, irmão. Então continua dizendo mais algumas coisas e está conectando os dois temas, tá bom? Então esse tema familiar eu achei assim muito importante a gente falar. Dia 15 foi quinta-feira, eles comemoram aí o dia da família, e eu achei pertinente a gente pensar sobre isso. Eu creio que uma família, ela deve ser centrada no Evangelho. Você crê nisso, irmão? Tudo deve estar centrado no Evangelho, e se uma família está centrada no Evangelho, ela é inabalável. Amém? É algo inabalável, uma família centrada no Evangelho. Então, olhando para o Evangelho, a gente vai expor esse pequeno texto, não são muitos versículos, são 10, que a gente olhe nessa perspectiva, tá bom? Lendo já, pense que estamos falando de família, amém? Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Vamos juntos? 3, 2, 1. Permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz,
segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém, irmãos? Nós já oramos a respeito da palavra, e eu queria afirmar com você que aonde há uma verdadeira fé, sempre haverá combate, tá bom? Onde existe uma fé genuína, sempre vai haver combate, tá bom? E eu vou ler alguns textos para você entender isso. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai falar: Timóteo, combate o bom combate. Em 2 Timóteo ele vai dizer: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Então, mais uma vez, ele usa uma expressão militar. Primeiro combate o bom combate, e agora sofra comigo como bom soldado de Cristo. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, vai dizer: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Paulo escrevendo a Corinto, 1 Coríntios 16:3, vai dizer: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Então, assim, textos que afirmam que aonde existe uma verdadeira fé, sempre haverá combate, tá bom? A gente vai perceber que o livro da carta à igreja de Éfeso, ela é cheia de expressões militares, como se o povo estivesse combatendo. Na verdade, está combatendo espiritualmente contra os nossos opositores. Então, assim, eu já disse isso algumas vezes, a gente precisa tomar cuidado quando falamos de batalha espiritual, e agora a gente está abrangendo o contexto de família, porque existem dois extremos. Primeiro, existe o extremo daqueles que são céticos, daqueles que desdenham, daqueles que subestimam o nosso opositor. A gente não deve. A gente conhece e sabe que o diabo se opõe contra nós. E Paulo vai fazer questão de falar sobre a natureza de Satanás aqui. Paulo vai fazer questão de falar a respeito do diabo. Então o diabo não é a lenda. Embora ele seja invisível, ele é real. Beleza? Você está aqui comigo, meu irmão? Ele é real, ele influencia. Então, ponto. A gente não pode estar nesse extremo de ceticismo, né? De achar que de fato isso é uma invenção. O segundo extremo é superestimar demais. Uns têm medo de Satanás. Tem crente com medo do diabo. E aí a gente também tem que tomar cuidado. Beleza? Então, não desdenhar, também não superestimar, né? Ou trazer fama a Satanás. Tem, infelizmente, igrejas que trazem fama ao inferno. Coloca o microfone na boca de um endemoniado está falando asneira, mentira. Então, assim, Paulo está orientando os irmãos que nessa batalha, que é espiritual, que tem relação com questões familiares, a gente não pode estar desequilibrado. Amém? Paulo está nos trazendo para um equilíbrio. Beleza, meu querido? Amém? Então, perceba que Paulo falando dessa batalha espiritual, ele não está nem promovendo Satanás e também não está se autopromovendo. A gente vai perceber que ao longo, principalmente desse texto, Paulo olha para a pessoa de Jesus, para a obra da Trindade, e exalta a Deus no meio da batalha espiritual. Amém? Então ele não está preocupado em se autopromover no meio da batalha, e ele também não está promovendo o nosso opositor, tá bom? Quando a gente olha para o capítulo 1 de Efésios, a gente vai perceber que Paulo usa algumas expressões sobre a exaltação de Cristo, aonde Cristo é o cabeça, onde tudo está debaixo dos pés de Cristo. A gente leu muito
capítulo 1 de Efésios, no início da plantação da igreja, né? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais. Quando a gente olha para um contexto até mesmo romano, onde um general sentava ao lado do imperador, era porque o general havia vencido uma guerra, então ele ali tinha um certo poder. Então ele sentava à direita do imperador. Então o texto aqui está falando que Jesus sentou à direita de Deus Pai, acima de todo o principado. Então é acima, não é acima de alguns principados, mas é acima de todo o principado, toda a potestade, de todos os dominadores, né? De todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no século vindouro. E o versículo 22, do capítulo 1: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, já no início da carta à igreja de Éfeso, no capítulo 6, é o final da carta, Paulo está exaltando a pessoa de Jesus, dizendo que ele é o cabeça, que não há nada criado, nem no século presente, né, está falando do seu tempo, nem no século vindouro, nem nos séculos que viriam, que é superior a Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, você tem isso no seu coração? Glória a Jesus, né? E aí, Efésios 3:10, isso para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades, das regiões celestiais. Então, Paulo está sempre mencionando nos capítulos de Efésios essa questão de um combate espiritual entre Jesus e o seu reino contra o império das trevas. Então, é a exaltação. E assim, a história do Cristo que nasce, encarnado, morre em nosso lugar, ressuscita e é assunto aos céus e senta à direita de Deus Pai como um Deus vitorioso. Então, esse embate que nós estamos vivendo, a gente tem a certeza de que somos vitoriosos porque Cristo é vitorioso, irmãos. Amém? Então, olha só, é a exaltação de Cristo nesse texto, porque se Cristo é vitorioso, nós também somos. Fazendo uma analogia, é Cristo entrando no terreno do inimigo e nos resgatando deste lugar. Embora o diabo nos quer tomar de volta, irmãos, mas Cristo foi e nos tomou das mãos do diabo, nos tirou do império das trevas, desse império de escuridão, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então a gente está participando de uma guerra onde ela já tem um resultado. Nós se estamos em Cristo, somos vencedores. Glória a Jesus. Essa batalha tem um general que já venceu a guerra. Por isso que o nosso coração pode se encher de esperança. Eu orei aqui no início do culto falando a respeito disso. A gente não pode perder a esperança, porque temos um Deus onde a nossa esperança ela não vai sofrer nada, porque podemos confiar plenamente em Cristo, em seu poder, pois essa guerra já é vencida, já foi vencida. Amém? Glória a Deus. Embora temos inimigos hostis, nós temos a certeza de que somos vencedores, pois Cristo é vencedor. Glória a Deus. Amém? Então, precisamos entender que nós estamos inseridos numa guerra, então não há acordo de paz. Assim, não dá para viver como se estivéssemos em uma colônia de férias, porque existe guerra. Amém? Estamos em uma guerra. E ainda mais quando falamos do contexto agora familiar. Quando a gente olha para a nossa família e as coisas estão desandando, muito mais do que uma desavença, a gente precisa olhar para quê? Tem uma guerra espiritual por trás disso tudo. E o que me aparenta é Paulo alertando isso. Porque no capítulo 5, Paulo está falando o seguinte: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, se submetam, estejam na mesma missão que seu marido. Filhos, obedeçam, honrem seus pais. Pais, não irritem seus filhos, e pais ensinem o caminho do temor ao Senhor aos seus filhos.
Então a gente percebe que Paulo está preocupado ali em orientar os relacionamentos familiares. Amém? Então, olhando com essa lente nos nossos olhos, qualquer desavença, qualquer problema familiar, a gente precisa o quê? Estar com os nossos olhos abertos, porque não é somente isso. E a nossa luta nunca foi contra a carne e nem contra o sangue. Beleza? Então, nessa perspectiva, a gente vai olhar alguns versículos aqui para a gente ser edificado por eles e pensar e refletir, né, sobre o Evangelho e sobre as nossas famílias. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 10. Paulo vai dizer, deixa sua Bíblia aberta em nome de Jesus, quanto ao mais ou finalmente. Né? Então, já citei isso, Paulo está terminando a carta, tá bom, irmãos? Paulo está terminando a carta à igreja de Éfeso. E assim, você já escreveu uma carta para alguém? Quem já? Já. No finalzinho da carta, não é onde a gente dá mais, assim, um maior esforço de nós, porque a gente quer tentar colocar tudo no finalzinho, no último parágrafo ali, não deixar nada de fora, para que quando a pessoa termine de ler, ela entenda muito bem o que você quer falar. Eu estou falando desse, irmão, é ou não é? Então, no último parágrafo, você está dando a vida, dando sangue, para tentar ali, né, expressar aquilo que você quer que a pessoa entenda. Então, Paulo está fazendo isso, ele está falando de algo muito importante. Finalmente, irmãos, então, estou chegando no final. E sejam fortalecidos no Senhor. Isso é de extrema importância, meus irmãos. Paulo, se pudesse gritar, usando palavras, ele estaria gritando essa frase. Sejam fortalecidos no Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor. Por que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, meu irmão? No contexto familiar, porque nossas famílias serão atacadas. Amém? Você está aqui? Sejam fortalecidos no Senhor. Por quê? Porque nossas famílias serão atacadas. A gente precisa estar fortalecido. Mas existe um lugar onde o crente é fortalecido, e é em Cristo Jesus. Sejam fortalecidos no Senhor, porque o diabo vai tentar destruir o nosso lar. E se o diabo não quisesse, na verdade, olha como o diabo quer destruir o nosso lar, irmão. Olha aquilo que Satanás, né, oferece a Eva. Eva come do fruto. O Caim mata o seu irmão. Filha de Noé, dele com seu pai. Então a gente vai ver que isso daqui eu só usei Gênesis, bem do início. Tá bom? Desde o início. Eva come, dá fruto. Caim mata Abel. Então a gente vai ver, né, que Satanás deseja destruir as famílias. Então sejam fortalecidos no Senhor. A gente precisa ser fortalecido em Deus, porque senão a gente não resiste. Porque atacado a gente vai ser, irmãos. Então, que você saia nessa noite entendendo que existe um lugar onde o crente é fortalecido. E é somente um lugar, a gente é fortalecido no Senhor. Aí você percebe que, olhando para o capítulo 5, Paulo dá ordens diferentes para cada participante da família. Ele vai dizer assim, ó, pais, amem suas esposas. Então o pai tem que amar, como Cristo amou. A mãe, o marido, amem as suas esposas. Suas esposas, submetam. Os filhos, obedeçam em nome. Então, pai, oriente seus filhos no caminho do Senhor. Então a gente percebe que existe uma ordenança para cada um deles. Só que quando chega aqui, Paulo dá uma orientação para todo mundo. Sejam fortalecidos no Senhor. Tá bom? Se cada um tinha algo a fazer, né, na sua responsabilidade no lar, agora existe uma só. É uma só ordenança que é imperativa aqui agora. Sejam fortalecidos no Senhor. Então isso
é de extrema importância. Amém, meus irmãos? E sejam fortalecidos, né, na força do seu poder. E aí, que poder é esse? Também não é um assunto novo, porque Paulo no capítulo 1 fala do poder que está sobre a igreja, sobre os santos, sobre cada integrante da família de Cristo. O poder que está sobre nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, que poder está sobre nós? Aqueles que cremos, aqueles que creem em Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você já parou para pensar isso, irmão? E você está em Cristo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus está sobre nós. Então, Paulo está dizendo, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele vai dizer isso no capítulo 1. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança dos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder. Então, Paulo usa aqui superlativos para caracterizar o poder, suprema grandeza do poder que está sobre nós, o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, um poder eficaz. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então, o poder que está sobre nós é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aí a gente olha para o versículo 11, e aí existe outro imperativo: vistam-se de toda a armadura de Deus. Perceba que quando Paulo fala, sejam fortalecidos, pelo poder do Senhor, aponta para a nossa fraqueza. Nós não temos poder em nós mesmos. Amém? Você não vai ganhar sua família na força do seu braço. É pelo poder de Deus sobre as nossas vidas. Você está passando por alguma crise familiar, quem vai te fortalecer é o Senhor. Então, isso já é algo que nos humilha. A gente tem que estar com o nosso coração humilhado mesmo, irmão. Porque somente Cristo pode nos fortalecer. Então, ele vai dizer, sejam fortalecidos no Senhor. Agora, no versículo 11, ele vai dizer, vistam-se toda a armadura de quem? De Deus. E aí, o poder é de Deus, mas a armadura também é. Entendeu? E aí, mostra a nossa insignificância nessa batalha, onde a gente não vence na força do nosso braço. A gente é dependente do Senhor, porque o poder não é nosso, a armadura não é nossa. É Cristo que toma e é Cristo que vence e faz tudo por nós. Amém? Amém? E aí existem razões para que a gente vista essa armadura de Deus. E aí a gente já leu no texto, para ficarmos firmes. Firmes contra quem? Contra as ciladas do diabo. Ele vai dizer, para resistir ao dia mau, para permanecer inabalável. Então, mais uma vez no versículo 14, portanto, fiquem firmes. Então, essa armadura de Deus é para que a gente permaneça firme, a gente permaneça inabalável, que a gente resista, e firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Amém? Então, uma família inabalável é uma família centrada no Evangelho que entende que dependemos exclusivamente de Deus. Na força do nosso braço, não vamos vencer. Não vai. A gente vai se arruinar. A gente depende do Senhor. Amém? E aí, quando ele cita no versículo 11, ficar firmes contra as ciladas do diabo, e aí ele está falando a respeito da natureza do nosso inimigo. Por isso que eu disse que Paulo, o que parece é que ele quer trazer essa igreja e as famílias que ali estavam, para que elas ficassem equilibradas e entendessem contra quem elas estavam lutando. Então, Paulo vai dizer, para vocês ficarem firmes contra as ciladas. E existe a expressão grega que representa cilada aqui no texto, que é metodeia. Repete comigo, meu irmão. Metodeia. Significa métodos. Método. Então o diabo usa métodos. Tá bom? Se a gente fosse aqui olhar para o texto novamente e trocar ciladas por métodos, é para que a gente fique firme contra os métodos
O diabo. Então, o diabo usa métodos para destruir a nossa família, para destruir o nosso casamento, para destruir nossos relacionamentos familiares. E aí, quando a gente olha para um outro versículo que Paulo usa aqui na carta de Éfeso, para a igreja de Éfeso, ele vai usar a metodeia de novo. Ele vai relacionar metodeia a falsos mestres. Ele vai dizer o seguinte, para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens ou dos falsos mestres, e com astúcias. E astúcias aqui é representada por metodeia, por métodos que enganam fraudulosamente. Então, a metodeia está muito ligado com o falso entendimento. Por quê? Porque a gente está doente. E a nossa doença não nos afasta de Deus. A gente passa por dificuldade. E as dificuldades da vida, financeiras ou qualquer que seja, não nos afastam de Deus. Mas se a gente tiver uma crença equivocada a respeito do Evangelho, isso nos arrebenta, irmãos. Sabe? Então, metodeia tem a ver com engano, sabe? Com não enxergar direito. Que Deus nos livre disso. Amém? Dos esquemas, das manobras enganosas de Satanás ou daquilo que a gente crê que não tem fundamentação bíblica. A gente está tocando a nossa vida crendo uma coisa errada, mas que Cristo abra os nossos olhos, o Espírito Santo abre os nossos olhos nessa noite e a gente se mantenha firme contra as ciladas do diabo. Olhando para o versículo 12, a gente vai perceber que existem principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E isso daqui não está apresentando nenhuma hierarquia demoníaca. Isso daqui está apresentando que Satanás não anda sozinho. Entendeu? Amém, irmão? Glória a Jesus. Então, não é questão de hierarquia aqui. Tu está apontando o texto aqui, o diabo não está sozinho, mas também nós não estamos. Nós temos Jesus, o general que já venceu. Amém? E aí, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Porque se fosse, o nosso braço resolvia. Se a nossa luta fosse contra a carne e contra o sangue, dava para resolver na força do braço. Mas a nossa luta não é. Então a gente depende exclusivamente de Deus. A gente precisa entender claramente isso. Eu não estou lutando contra a carne nem contra o sangue. Porque senão é uma tragédia gigante. Alguém lutar contra inimigos, de fato, não, inimigos entre aspas, não são inimigos. Sair alguém lutando contra qualquer coisa é uma grande tragédia. E a gente precisa saber contra quem nós estamos lutando. E o versículo 13 vai dizer: por isso peguem toda a armadura de Deus. Vai dizer novamente, a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mal. Então olha só, existe o inimigo, existe também o dia mal. E a gente precisa do Senhor, a gente precisa depender de Deus para entender que existe o inimigo e existe o dia mal. A gente precisa se manter firme. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, eu queria que você olhasse para essa abordagem que Paulo vai fazer a respeito da armadura de Deus, sabe? Por vezes, a gente pensa o seguinte: eu pratico justiça, sobre mim está a couraça da justiça. Eu falo a verdade, eu uso o cinto da verdade. E assim, talvez a maioria dos teólogos e estudiosos vão aplicar esse texto dessa forma. Mas eu gostaria que você olhasse para esse texto com uma abordagem diferente, tá bom? Olhasse para Cristo. Eu creio que Paulo aqui está evidenciando quem Cristo é, né? E que nós dependemos exclusivamente dele, para que a nossa família permaneça inabalável. Então dependa de Cristo, para que a sua família permaneça inabalável. Então, olhando, né, para a armadura de Efésios 6, eu queria que a gente visitasse alguns textos, principalmente do Velho Testamento, e percebesse que quando alguns profetas vão falar a respeito do Messias, e ali são apontamentos messiânicos, né,
Jesus ainda não tinha vindo em carne, como também que Deus, como guerreiro, eles vão mencionar, esses profetas vão mencionar essas armaduras. Isaías 11:5 vai dizer, e aí Isaías 11 está falando do Messias que viria. A justiça será o cinto dos seus lombos. Não parece com aquele que Paulo está usando em Efésios 6? Olha só, ele vai dizer, vista-se a couraça da justiça. E quando Isaías, no capítulo 11, versículo 5, vai falar a respeito do Messias que viria, ele está dizendo o seguinte: a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade como cinta nos seus quadris. No seu quadril, perdão. Então, olha só, me parece que Paulo, ele está olhando para Cristo, quando ele está falando da armadura de Efésios 6. Ele olha para os profetas, ele está descrevendo o Cristo, o general que já venceu, que já nos tomou, né, do terreno do inimigo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isaías 59:17 vai dizer, vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça. Então, quando Isaías está falando de Deus, como um guerreiro justo, ele está falando, vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação. O que Paulo vai usar em Efésios 6? Capacete da salvação. Quando Paulo fala, Efésios 2,14, Cristo é a nossa paz. Tá bom? Por quê? Porque já não existem mais muros que nos dividem. Amém? Quando Pedro vai escrever também na sua primeira carta, ele vai dizer o seguinte, que sois guardados pelo poder de Deus. Então quem nos guarda é o poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar nos últimos tempos. Então olha só, mediante a fé nós somos guardados pelo poder de Deus. Por vezes a gente se engana, a gente fala assim, poxa, eu tenho fé, a minha fé vai me livrar. E aí, o que parece é que a nossa fé é em Deus. Mas perceba que a gente não é salvo pela nossa fé. A gente é salvo por um Deus poderoso. Nós cremos nele. Quem nos salva é o poder de Deus. É mediante a fé. Mas na sua fé não é o seu Deus. Entendeu? Não faça da sua fé o seu Deus. E aí, Efésios 6:17 vai dizer o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Paulo vai fazer referência à espada, que é de quem? A espada? A espada de quem, irmão? Que é a palavra de quem? De Deus. Então, olha só, a gente é totalmente dependente de Deus para estarmos inabaláveis como família, porque a espada, ela tem dono, ela é do Espírito, nós dependemos do Espírito. A palavra é de Deus. Então, assim, problemas familiares a gente resolve na força do nosso braço? Não. Nós dependemos do Senhor. Então, por isso que eu falei, vamos olhar para esse texto com uma outra abordagem, como se a gente estivesse olhando para Cristo, vendo as suas excelências, os seus atributos e dependendo dele, para que a gente tenha uma família inabalável. Eu creio em nome de Jesus que Deus está levantando aqui famílias inabaláveis. Amém? Glória a Deus, Deus tem reunido o povo, nós somos família espiritual, mas Deus também criou família, um projeto de Deus. E aqui vão existir, já existem e vão continuar existindo famílias inabaláveis. Em nome de Jesus eu creio. Pessoas que dependem do Senhor, exclusivamente do Senhor. Entendem que não dá para vencer nada na força do braço, mas precisamos olhar para Cristo, depender do seu poder, depender da sua força, da sua vida derramada sobre nós. E aí o versículo 18, a gente já está terminando, ele vai dizer, vistam-se como um imperativo, vistam-se de toda a armadura de Deus. E aí o versículo 18, me parece que é, como eu visto, essa armadura de Deus. Versículo 18, orem em todo tempo no
de espírito. Sabe? Como eu visto essa armadura de Deus? Orem em todo tempo. E é no espírito. Que nem hora a gente sabe. E mais uma vez aponta para a dependência. Porque devemos orar em todo tempo no espírito. Você lembra quando Paulo vai escrever no capítulo 8 de Romanos? Nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Mas o Espírito nos ajuda. Então, orem no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Então, orem no Espírito. Precisamos da ajuda do Senhor, até mesmo para orarmos. E o versículo 19 e 20, para a gente terminar, Paulo fala para que eles orassem, para que as famílias orassem no Espírito, mas ele vai dizer, orem também por mim, sabe? Então Paulo está falando, olha só, irmão, orem também por mim, porque eu dependo. Eu dependo do poder de Deus, eu dependo de ser fortalecido por Deus, eu dependo somente dele. Então orem por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Então, no contexto familiar, a gente sai daqui hoje, assim, de forma muito clara, entendendo o seguinte: nós dependemos de Deus. Você depende de Deus, irmão. Talvez você está passando por problemas familiares. E você deve recorrer a quem? A Deus. A Deus. Orando, buscando a Deus. Somente Ele pode sustentar a nossa casa. A força é dele, o poder é dele, a armadura é dele, a palavra é dele. É o Espírito que nos conduz em oração, sabe? Então, familiarmente, nós precisamos nos fortalecer, porque nós seremos atacados. Seremos atacados, irmão. Por favor, entenda isso. E parece que, não, eu não sou atacado. Não, nós somos. Sabe, por trás de muitas questões que a gente vive no âmbito familiar, existe o quê? Influência maligna. A gente precisa entender contra quem nós estamos. Amém? Glória a Deus. E assim, dando um conselho bem prático, é o seguinte: maridos, homens, pais, se envolvam na oração. Mulheres, se envolvam orando ao Senhor. Homens, mulheres, crianças, jovens, filhos, enfim, se apeguem na palavra. Se apeguem na palavra. Entendam que a gente está nessa batalha, mas a gente já é vencedor, porque o nosso general já venceu essa guerra. Amém? Glória a Deus. Que a gente seja uma família inabalável, não pela força do nosso braço, mas porque dependemos de um Deus que é soberano e tem todo o poder. Amém? Nesse espírito, eu queria te convidar a dobrar a cabeça. Gostaria de orar mais uma vez, mesmo não sabendo orar, mesmo entendendo que nós dependemos do Espírito Santo para isso. Amém? Senhor, nessa noite, mais uma vez, a gente se coloca na Tua presença e depois desse tempo de exposição da Tua palavra, Pai, onde nós refletimos a respeito das nossas famílias e também refletimos a respeito da nossa insignificância, Senhor, porque, Deus, nós não podemos depender de nós mesmos, Senhor. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos somente do Senhor, da Sua força, do Seu poder, do Seu Espírito. Te pedimos, Pai, e oramos por cada família aqui representada, Senhor. Por cada pessoa que aqui está, Senhor. Nós oramos por cada uma delas, Senhor. Nós sabemos que hoje também algumas pessoas não puderam estar conosco. Eu oro por esses irmãos também, Pai. Te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fortaleça os meus irmãos na força do Seu poder. Ilumina os olhos dos meus irmãos, para que eles possam entender que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Senhor,
glorificarmos o Teu nome no nosso lar, Pai. Que a nossa família seja um lugar onde o Seu nome é glorificado no mais alto e sublime lugar. Pai, nós dependemos de Ti, dependemos exclusivamente do Senhor. E começa no nosso lar, Senhor. Começa da nossa casa, Pai. Começa da nossa família, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toma cada família aqui, Pai, nas Suas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai. Que a gente se mantenha firme no dia mal, porque ele existe, Senhor. Ele existe, Pai. O dia mal vai vir em algum momento das nossas vidas. A gente se mantenha firme, Pai. Que a gente se mantenha firme em toda cilada do diabo, Pai. Todo o método que Satanás monta, toda a artimanha que Satanás monta para derrubar as famílias, Pai. Nos livra, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Jesus.